Bem, eita, tem mais alguém entrando, só um minutinho. Então, ó, lá no Positivo On e no Google Sala de Aula, vocês encontram o link para acessar esse Padlet, tá? Então, o que que tem aqui, caso você ainda não tenha acessado? Tem o primeiro vídeo de função quadrática, que foi a aula do dia 4 de junho, que foi dada aqui no Teams, tá? Aí eu fiz o vídeo corrigindo e finalizando. Então, a gente iniciou na aula do Teams e eu fiz o vídeo finalizando. Então, aqui na introdução tem essa aula do dia 4 de junho, e depois no primeiro passo tem a correção dos exercícios que não foram corrigidos, tá? Depois, no segundo e no terceiro passo, eu tenho o vídeo mostrando como é que constrói a função quadrática. Lembrando que é um resumo da página 37 até a 47 da apostila. E aqui, no quarto passo, é a última aula que eu dei no dia 11 de junho. Caso você tenha perdido, você tem aí todo o passo a passo. Esse daqui é o conteúdo da prova bimestral, né? Parece que está longe, mas vocês estão quase de férias. As provas bimestrais iniciam no dia 29, então a gente está quase lá, ok? Alguma dúvida, galera? Professor, Diga, Guilherme. vai ser um site só seu? Então, a ideia é isso, Guilherme, é fazer um site só com coisas nossas, né? E aí eu pretendo depois utilizar também, quando a gente voltar para a aula presencial, de cada assunto que a gente for trabalhando, fazendo esse passo a passo, organizando aí, para que vocês mesmo da casa de vocês possam acessar essas informações. Ok? Chuchu beleza. Então tá bom. Agora eu vou parar de compartilhar essa Só um tela. pouco, tá, professor? Oi, Guilherme, não entendi. Caso você queira saber se eu vou fazer perguntas, eu vou sair um pouco, só vou voltar um pouquinho mais tarde, tá? Tá bom, Guilherme. Depois fica. Não precisa se preocupar com entra e sai, porque eu faço aquele relatório igual o Fernando faz, e aí eu fico com todas as frequências e entradas de vocês. Tá bem. Tá bom? Então vamos lá. Ó, na última aula remota, que foi no dia 11 de junho, eu estou trabalhando com vocês o gráfico da função quadrática. Lembrando que esse passo a passo aqui, eu organizei da página 37 até a 47 da apostila. Fiz tipo um resumo de como que faz passo a passo o gráfico da função quadrática. Então, o primeiro passo é encontrar os zeros da função, já vou explicar como é que faz isso. Encontrar as coordenadas do vértice, que é uma fórmula. Peraí que alguém entrou. Deixa eu atualizar isso. Depois, ver a concavidade da parábola, que isso também é importante para a gente desenhar o gráfico. E encontrar o ponto de intersecção com o eixo Y. Esse ponto de intersecção com o eixo Y nem tem conta, é só anotar esse ponto de intersecção. Então, nós já fizemos 4 exemplos. Hoje, nós vamos para o 5º exemplo, tá? Então, vou fornecer aqui para vocês. Lembrando que todas essas funções que eu estou colocando, desde o primeiro, segundo, terceiro e quarto, foram retiradas aí da apostila de vocês, tá? Então, a de hoje será assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, o porquê que se chama função quadrática? A gente tem 2x aqui. O x que tem o maior expoente é 2, então ela é função quadrática ou função do segundo grau, ok? O primeiro passo é encontrar os zeros da função. O que é os zeros da função? É pegar essa função aqui e transformar em uma equação do segundo grau, matéria do 9º ano. Então, eu pego essa função, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau, matéria do ano passado, que vocês viram no 9º ano. Para fazer equação do segundo grau, a gente utiliza Bhaskara, né? E aí, como é que a gente organiza isso? Primeiro, a gente tem que achar os coeficientes. O A, o B e o C. Para quem não se lembra, o A é o que está antes do x², que aqui no caso é 1. O B é o que está antes do x, que aqui é 4. E o C é que está sozinho, que aqui também é 4. Até aqui alguma dúvida? Galera, bom dia, alguma dúvida?
Não. Não? Então, tá. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a fórmula do delta. Peraí que tem mais alguém entrando. A fórmula do delta. Então, para quem não se lembra, como é que funciona a fórmula do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O nosso b aqui é substituído por um número. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o 1, que é o nosso a, e vezes o c, que também é 4. Eu venho aqui, 4 vezes 4 é 16, menos que multiplica mais dá menos, e menos que multiplica mais também dá menos. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. Esse delta aqui, ó, dá igual a zero. Na aula passada, eu não fiz nenhum exemplo que o delta dá zero. Não tem problema nenhum, pode continuar calculando. O que é diferente da aula passada? Que você só vai ter um zero da função. Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, o resto da fórmula é, para quem não se lembra, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem aluno que vem de escolas que às vezes coloca o delta aqui dentro essa fórmula, não tem problema nenhum. Se acontecer isso, não tem problema nenhum. Eu venho menos da minha fórmula, o meu b é 4, mais ou menos a raiz do delta, eu descobri que a raiz de delta é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. O x, então, será igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 0 é 0, sobre 2. Por que eu disse para vocês que só tem um zero da função aqui? Porque se eu devo 4 e eu não somo nada, eu vou continuar devendo 4. E se eu devo 4 e subtraio o nada, eu vou continuar devendo 4. Então, quando aqui fica mais ou menos zero, eu só tenho uma resposta. Vai ficar assim, ó, menos 4 dividido por 2. Aí, menos que divide mais dá menos, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse exercício aqui, ó, o primeiro passo, que é o zero da função, o x é igual a menos 2. Só tem um zero da função. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom dia, pessoal. Alguma dúvida? Não. Alô, alô? Não. Não? Então tá. Se vocês olharem na página 41 da apostila, tem justamente uma informação sobre isso, dizendo que quando o delta é igual a zero, a função tem um único zero da função. Então só tem um valor de x, tá? Vou zerar esse primeiro passo aqui. Vou apagar aqui o primeiro passo. Lembrando que o vídeo é gravado, depois eu disponibilizo lá para vocês. Vocês podem assistir de novo, pode voltar, pode anotar, pode tentar fazer sozinho e depois ver se está certo, né? Então o vídeo fica gravado aí para que vocês depois possam ter acesso. Agora eu vou para o segundo passo. Na última aula eu até comentei em que página que tem a fórmula do vértice, né? Então, como eu disse, isso daqui é um resumo da página 37 até a 47. As fórmulas dos vértices encontram-se na página 45 da apostila. E o que a gente tem? A gente tem a fórmula do x-vértice, que é menos b sobre 2a. Lembrando que esse b e esse a é esses aqui do início, que são os coeficientes. Já deixei eles anotadinho aqui. E eu tenho também o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. São uma fórmula, isso daqui é um ponto. O meu x-vértice é menos da minha fórmula, o meu b vale 4 sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então, o meu x-vértice será menos 4 dividido por 2 vezes 1, 2. Menos que divide mais dá menos, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x do meu vértice vale menos 2. Agora, eu vou calcular o y. O y é menos delta. O delta deu zero, que a gente acabou de fazer, sobre 4 vezes o a, que é 1. O y-vértice será igual menos da minha fórmula, 0, sobre 4 vezes o 1,
4. 0 dividido por 4, o 0 não tem sinal, tá? O 0 é 0. Então, eu tenho o meu ponto aqui, o meu vértice é menos 2 para o x e 0 para o y, tá? Eu vou anotar aqui no cantinho o segundo passo, ok? Vértice deu menos 2 para o x e 0 para o y. Alguma dúvida no vértice, galera? Pessoal, alguma dúvida? Alô, alô, bom dia. Não. Não? Tá bom. Vou apagar agora aqui o segundo passo, tá? E aí eu vou para o meu terceiro passo. Como eu disse, os mais trabalhosos, né? É o primeiro e o segundo passo. O terceiro e quarto é bem tranquilo, tá? Vocês verão agora. Para quem ainda não assistiu aos vídeos, tá? Terceiro passo. Terceiro passo. O terceiro passo, eu olho a concavidade da parábola. Como que pode acontecer a concavidade? O A pode ser positivo ou o A pode ser negativo. Nesse caso aqui, é esse A que a gente determinou lá no início, que eu acabei de destacar aqui. O nosso A é positivo. O nosso A é maior que 0. 1 é um número maior que 0. Toda vez que eu tenho dinheiro na minha conta, eu estou feliz. Então, quando o A está positivo, concavidade para cima. Professora, caso o A fosse negativo, como é que ficaria? Se o A for negativo, que não é esse caso, ele está, quando a minha conta está negativa, eu estou triste, concavidade para baixo, tá? Mas não é esse caso. Esse caso aqui, o A é positivo. Se a minha conta tem dinheiro, eu estou feliz. E, finalmente, o quarto e o último passo é encontrar o ponto de intersecção com o eixo Y. Como eu disse no início da aula, esse daqui também não tem conta. A intersecção com o eixo Y é o C, tá? Então, toda vez o C será a intersecção com o eixo Y. Então, nesse caso aqui, o meu C vale 4, esse 4 é a intersecção com o eixo Y. Vou fazer o esboço do gráfico. Por que que eu falo esboço do gráfico? Porque eu não estou usando nenhuma computação gráfica, eu estou utilizando aí os pontos bem sem utilizar uma régua. Então, esse gráfico aqui é um esboço, não é uma coisa feita por uma computação gráfica. Eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui 1, 2, 3, 4, esse daqui é meu eixo Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Vamos lá, vamos organizar. O zero da função, que é o primeiro passo, x igual a menos 2. Eu vou no eixo x e vou marcar esse menos 2, ó, eu destaquei ele na cor roxa. Então, o menos 2 está aqui, ó, é esse pontinho aqui, ó, que eu destaquei na cor roxa. Agora, eu vou marcar o meu vértice. Esse vértice aqui, ó, estou destacando na cor verde, ele é um ponto. Nesse caso específico, que o delta é igual a 0, olha o que aconteceu. O x-vértice, o vértice e o zero da função coincidiram, porque menos 2 para o x e 0 para o y é esse mesmo pontinho aqui. Então, nesse caso, quando o delta é 0, eles coincidem. A concavidade é só para a gente fazer o sorriso feliz ou triste, né? E agora eu vou marcar o quarto e último passo, que é a intersecção com o eixo Y. C é igual a 4. Intersecção com o eixo Y. Então, é no eixo Y que eu marco 4. Eu vou ligar esses dois pontos de modo a fazer uma concavidade para cima. Então, olha só como é que eu vou fazer. Ele vem lá do infinito, chega aqui, é o ponto de mínimo, ele volta a subir. Esse que eu acabei de desenhar na cor preta é o meu gráfico da minha função aí. Alguma dúvida, galera? Não. Não? Tranquilos? Então tá. Vou apagar agora, tá? Vou zerar aqui a minha lousa. E agora eu vou para o sexto exemplo, tá? Vou apagar tudo aqui.
Lembrando que isso daqui foi gravado, só precisar copiar, é só paralisar depois o vídeo, né? Vamos lá. Sexto exemplo. Vou dar mais uma função. F de x é igual. Peraí, que meu sexto exemplo está aqui. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso. Esse daqui é o meu sexto exemplo. Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar os zeros da função. Para encontrar os zeros da função, esse é o meu primeiro passo, eu vou pegar a função e igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Essa daqui é uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Eu vou ter que usar Bhaskara. Para isso, antes de utilizar o Bhaskara, eu vou anotar os coeficientes. O A é o que está antes do x quadrado. Cuidado que aqui ó, tem um menos, como eu já disse em outros vídeos, na verdade tem um menos 1. O meu B é o que está antes de x, então nesse exercício ele vale 2. E o C é o que está sozinho, que nesse caso vale menos 1. A, B, C. Alguma dúvida desses A, B e C? Alô, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Agora, vamos lá. A fórmula do delta, matéria do ano passado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir os valores. O B, ele vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o nosso A. O nosso A aqui é menos 1, então vou deixar ele entre parênteses, ó. Menos 1. Vezes o nosso C, que também é menos 1. Então também vou deixar entre parênteses. O A é menos 1 e o C é menos 1. Delta é igual. 2 vezes 2 é 4. Cuidado com a regrinha de sinal aqui, ó. Menos que multiplica menos dá mais. E mais que multiplica menos dá menos. Aí eu faço 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 1, 4. Então, o meu delta aqui é 4 menos 4, que dá 0. Assim como o exemplo anterior, o delta deu igual a 0, tá? Então, não tem problema nenhum, a gente vai continuar. Como eu disse para vocês, ele tem um único zero da função. Então, continuando a minha fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X é igual a menos da minha fórmula, o meu B é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o A. Gente, bastante cuidado aqui, porque o nosso A é menos 1. Então, cuidado quando ele for negativo, para vocês não errarem aqui, tá? Vou continuar aqui, ó. X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. O que vai acontecer aqui? Se eu devo 2 e eu somo nada, ou eu devo 2 e tiro nada, eu vou continuar devendo 2. Então, toda vez que o meu delta for 0, eu só tenho um único zero da função. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Aí, menos que divide menos dá mais, e 2 dividido por 2 dá 1. Esse daqui é o meu zero da função. Não sei se eu falei na anterior, mas quando eu coloco no lugar do x 1, ele zera a minha função. Isso daqui dá 0. Então, vou anotar aqui no cantinho, ó. Primeiro passo. O x foi igual a 1. Galera, alguma dúvida nesse primeiro passo? Alô, alô, pessoal? Voltei, Alô? professora. Voltou? Alguma dúvida? Espera aí que eu tenho alguém chegando agora. Acho que é o André, acho que caiu. Bem, vamos lá. Eu vou apagar, então, o primeiro passo, e agora eu vou para o segundo passo, tá? O segundo passo é o vértice da minha parábola. São duas fórmulas. Uma para o x-vértice e a outra para o y-vértice, tá? Então, vamos lá. Segundo
passo, o meu x vértice, a fórmula é menos b sobre 2 vezes o a. O meu y vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. Sempre essa fórmula, professora? Sempre essa fórmula. Já até comentei aí que está, acho que na página 43 da apostila. Então, eu venho lá. O x vértice é igual menos da minha fórmula. O meu b é 2 sobre 2 vezes o a. Cuidado que esse a é menos 1. Então, cuidado com o a quando ele vale menos 1. O meu x vértice será igual a menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Aí eu venho, menos que divide menos dá mais, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o meu x vértice aqui foi igual a 1. Agora, eu vou calcular o meu y vértice, menos da minha fórmula. O meu delta desse exercício deu 0, sobre 4 vezes o a. Cuidado que o a vale menos 1. Então, o y vértice é igual a menos 0 dividido por menos 4. Comentei no outro, né? O 0 não tem sinal. Então, 0 dividido por 4 dá 0, tá? Então, o x vértice aqui deu 0. O meu vértice aqui, ó, deu 1 para o x e 0 para o y. O vértice, ele é um ponto, tá? E o ponto é esse. Vou anotar aqui. Segundo passo, o meu vértice ficou 1 e 0. Alguma dúvida no primeiro ou no segundo passo? Alô, pessoal? Alguma dúvida? Não, prof. Então tá ótimo. Vamos continuar. Terceiro passo. O terceiro e quarto passo não tem conta, só anotar as informações. Terceiro passo é determinar a concavidade da parábola, tá? Diferente do exemplo anterior, agora o nosso A é negativo. Eu destaquei ele aqui na cor roxa. O A é menos 1. Então, quando o A for negativo, quando a minha conta está negativa, eu estou triste. Então, é concavidade para baixo, ok? E o quarto e último passo também não tem conta, é só anotar qual informação? O C. Então, a intersecção com o eixo Y é o C, tá? Sempre, professora, sempre. Então, o C é igual a menos 1. Só anotar essa informação. Não tem conta nenhuma para fazer, tá? Diante disso, eu vou apagar aqui meu segundo passo para a gente realizar o esboço do gráfico. Novamente, por que é esboço do gráfico? Porque eu não estou usando computação gráfica, não estou usando uma régua. Estou fazendo simplesmente um desenho, um esboço, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer o meu eixo X e aqui o meu eixo Y. O X, 1, 2, vou marcar, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1 e menos 2. Bem, vamos organizar esse passo a passo que eu fiz, trazendo essas informações para o gráfico. A primeira coisa que eu vou anotar é o zero da minha função. Esse x igual a 1, que eu estou destacando na cor roxa. O zero da função sempre será anotado no eixo x. Então, eu vou no eixo x e acho esse pontinho 1. Estou fazendo ele aqui na cor roxa, ok? O segundo passo é anotar o vértice. Estou destacando ele na cor verde aqui, ó, tá? Ele vale 1 para o x e 0 para o y. Olha só, ele vai coincidir aqui, ó. Deu o mesmo pontinho, 0 da função, e o vértice é 1 para o x e 0 para o y. Então, não teve deslocamento. Agora, a concavidade não tem que marcar. Eu vou marcar o terceiro e último passo, que é a intersecção com o eixo y, que é o quarto passo aqui, ó. Então, no eixo y, eu acho o menos 1. Ele está aqui, ó, na cor vermelha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma concavidade para baixo, ligando esses dois pontinhos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu venho daqui, passo, chego no meu ponto de máximo. E aí, eu começo a descer, tá? Então, essa daqui
é a minha parábola, concavidade para baixo. Alguma dúvida? Alô, galera? Dúvida? Não? Professora, Pode falar, Guilherme. então se é a intersecção com o eixo Y, né? Isso. E esse A que é menor que zero, ele é o gráfico, né? Isso. É o A, Guilherme, que determina se a concavidade, quer ver, deixa eu apagar aqui. É o A que É para determina baixo se ou para cima, né? para baixo ou para cima. Então, o A é muito importante. Por isso que logo que eu inicio o exercício, eu já anoto essas informações aqui, ó. Porque o A ele é muito importante. Tanto o A quanto o C são importantíssimos aí para finalizar o meu gráfico. E Certo? então, se estou certo, quanto A é igual a zero, ele é uma linha, né? Não, não tem A igual a zero. Se o A for igual a zero, ela não é uma função quadrática. Tá? Entendi. O A nunca vai ser igual a zero. Boa pergunta. O A nunca vai ser igual a zero. Ou ele é maior que zero, ou ele é menor que zero. Tá bem. Bom? Bem, vamos lá. Eu vou apagar. Então, ó, nós estamos indo para o 7º exemplo. Quem não assistiu aos outros exemplos, como eu disse para você, está lá no meu Padlet. Vou colocar no grupo o link. Tá no Positivo On também. Tá no Google Sala de Aula, tá? Lá vocês têm todas as aulas de funções quadráticas, que é o conteúdo aí da nossa prova bimestral. Tá acabando, gente, tá acabando. Vocês estão quase de férias. Vamos lá. 7º exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Ela é bem parecida com a anterior, só que os valores aí têm outros sinais. O A e o B e o C têm outros sinais. Então, vamos lá. Primeiro passo, gente. Primeiro passo é encontrar os zeros da função. Para encontrar o zero da função, eu pego a função e igualo ela a zero, tá? Então, o primeiro passo é igualar a função a zero. Aqui no cantinho, como é tão importante, eu vou anotar o meu A, eu vou anotar o meu B e eu vou anotar o meu C. O meu A aqui é o que está antes do x quadrado, que invisível eu tenho o número 1. O meu B é o que está antes do x, menos 2. E o meu C é esse 1 que está sozinho, A, B, C. Alguma dúvida no A, B, C? Alô, galera, alguma dúvida? Não, Não, não. tá ótimo. Agora eu vou fazer o meu delta. Anotei a fórmula aqui. O B, o A e o C tem que ser substituído por valores. Então vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é 1. O número negativo elevado a expoente par Vira sempre positivo. fica positivo. Isso mesmo. 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes o 1, menos 4. E menos 4 vezes o 1, menos 4. Assim como aconteceu em todos os exemplos da aula de hoje, o delta foi igual a zero, tá? Então, hoje o foco aí foi delta igual a zero, né? Vocês podem ter observado aí, todas que nós realizamos, o delta foi igual a zero. Agora eu venho o segundo passo. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. X é igual menos da minha fórmula. O meu B aqui, ó, vale menos 2. Cuidado, põe entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o A, que é 1. O meu X é igual menos que multiplica menos dá mais ou menos raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. O que acontece nesse exercício quando o delta é 0? Eu até comentei em que página da apostila tem essa informação. Na página 41. Toda vez que o delta for igual a 0, a função tem um único zero, tá? Então, eu venho lá,
2 mais 0 ou 2 menos 0 sempre será 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui, ó, o meu zero da função é igual a 1. Vou anotar aqui, ó, primeiro passo, né? O x foi igual a 1. Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Não. Eu estou quase apagando a função aqui. Me empolguei. Eu vou apagar o primeiro passo, tá? Vamos ao segundo passo. O segundo passo é encontrar o vértice da minha parábola, tá? O vértice da parábola também é uma fórmula. Encontra-se na página 43 da apostila. O x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Essa fórmula nunca muda, tá? O meu x vértice é igual menos da minha fórmula. O meu b vale menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. O x vértice aqui ficará menos que multiplica menos, dá mais. 2 vezes 1 dá 2. E 2 dividido por 2, 1. Esse é o meu x vértice. Agora vamos ao meu y vértice. Menos da minha fórmula, o meu delta deu 0 sobre 4 vezes o a, que é 1. O y vértice será igual a menos 0 dividido 4 vezes 1, 4. 0 que divide 4, não importa o sinal, isso dá 0. Então, o meu vértice aqui deu 1 e 0, tá? 1 para o x, 0 para o y. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá. Anotei aqui no meu cantinho, segundo passo, tá? O terceiro, quando vocês terminarem o primeiro e o segundo passo, já tá um grande pedaço da conta já resolvida, né? No terceiro passo, ele pede determinar a concavidade da parábola. Então, aqui não tem conta nenhuma. Eu preciso olhar o meu A. Por isso que é tão importante aqui no início fazer com calma, determinar isso daqui com bastante calma. O nosso A aqui é positivo. Então, quando o A é positivo... Opa, fiz o símbolo errado. Quando o A é positivo, ele é maior que 0. Quando a minha conta está positiva, eu estou feliz, com cavidade para cima, tá? Quarto e último passo, né? Esse também não tem conta, é só analisar aqui, ó. O meu C, sempre o meu C será a intersecção com o eixo Y. Então, o C aqui, ó, é igual a 1. Só anotar, não tem conta nenhuma, tá? Vou zerar o meu segundo passo aqui para eu fazer o esboço do gráfico. Podem ficar tranquilos que eu estou de olho no horário, fiquem bem tranquilos, tá? Bem, vamos lá. Vou encerrar aqui fazendo o esboço do gráfico. Eixo X, eixo Y. 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1 e menos 2. Vamos lá. Primeiro, é marcar o zero da função. O zero da função é essa primeira informação aqui que eu estou destacando na cor roxa. X igual a 1. Vou no eixo X e marco o X igual a 1. Ó. Fiz uma bolinha roxa no X igual a 1. O segundo passo é o vértice. Esse vértice aqui é um ponto. Nesse caso aqui, ele vale 1 para o X e 0 para o Y. Não vai ter deslocamento. Ele vai ficar bem aqui, ó. Olha que interessante. Quando o delta deu igual a 0, essas duas informações sempre estão coincidindo. Elas estão no mesmo lugar. A concavidade da parábola ainda não vou usar. Vou usar aqui, ó, a intersecção com o eixo Y. Estou destacando na cor vermelha. Esse dado aqui é anotado no eixo Y, intersecção. Tá aqui, ó, o Y valendo 1.
vou fazer uma parábola com a concavidade para cima, ligando esses dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Ela vem lá, passa num ponto de mínimo, aí ela volta a crescer. Essa linha na cor preta que eu acabei de fazer é o esboço do meu gráfico. Alguma dúvida, galera? Galera, bom dia. Alguma dúvida? Não. Não? Acho que não. Então tá bom. Então tá bom. Próxima aula, que é dia 18 agora, quinta-feira. Vou dar uma pequena dica. Nós faremos algumas situações quando o delta é menor que zero, quando o delta der negativo. Não irá existir zeros da função, mas nós teremos o gráfico. Então, não percam aí a nossa próxima aula, que é dia 18, né? Que nós faremos aí exemplos quando o delta é menor que zero. Se vocês olharem na página 41, tem justamente o resuminho aí do que a gente fez. Então, na primeira aula, que foi dia 11, eu fiz exemplos que o delta foi maior que zero. Então, nós tivemos 2 zeros da função. Hoje, todos os exercícios, o delta deu igual a zero, quando a função só tem um único zero da função. E, por fim, que nós faremos no dia 18, que é na nossa próxima aula, o delta é menor que zero, quando a função não tem zeros da função. Certo, gente? Certo. Vamos parar de compartilhar. Professora, Oi, pera só um pouquinho, pode falar. que dia que vai começar as provas? As bimestrais? Isso. Tá, deixa eu só parar de gravar aqui, parar a gravação. Ó, as bimestrais iniciam